Paulo Muniz, tem um assunto bem interessante, né? Algo que possa ser revolucionário, mas será que é? Será que não é? Um assunto, cara, que você vai trazer para a gente aqui. Me diz, como é que está essa polêmica? Bom, tá quente. E eu acho que não tem como fugir desse debate, tendo em vista o tamanho que ela alcançou no nível do debate público. Mas não só por conta do tamanho, mas também por uma escolha de direcionamento e como que esse direcionamento ele pode ser colocado como uma ferramenta de desinformação, tá? E aqui o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que por vários motivos estruturais, né, educacional, por exemplo, motivos educacionais, o método científico não é muito bem compreendido pela população geral brasileira. E o que mais me surpreendeu, entretanto, é que o jornalismo editorial das mídias tradicionais eles adotaram também uma postura muito complicada no que diz respeito a essa temática, que é a temática da polilaminina. Bom, para pautar qual que vai ser como é que eu posso dizer, a minha escolha de delimitar esse tema, eu preciso, então, em função desse processo de desinformação, fazer algumas observações. Primeiro é que o que está sendo tratado aqui são as informações da pesquisa, e não da pessoa, da pesquisadora. E eu quero deixar muito claro a minha solidariedade em relação a ela, porque muito das escolhas do que tem sido propagado nas redes sociais beira a misoginia, a difamação, e assim, está bem complicado isso, e eu acho que a gente precisa ter pé no chão e realmente saber separar a pessoa e a pesquisadora da pesquisa, tá? E o que eu estou trazendo aqui são informações da pesquisa e o que a gente sabe Paulão, acerca deixa da eu te interromper literatura. só um minuto. A gente criou Uhum. todo esse suspense aí sobre esse assunto, mas talvez tenha uma galera que não está sabendo o que está rolando em relação à pesquisadora e à polilaminina. Você pode dar um Perfeito. overview aí antes de aprofundar, por favor? Ok, galera, o que aconteceu? Há mais ou menos quase um mês já, eu acho que se já não tiver um pouco mais de tempo em relação a isso, foi publicizado uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre uma substância com potencial farmacológico de regenerar danos na medula espinhal. O que significa que pessoas paraplégicas e tetraplégicas diagnosticadas com essa condição estavam recuperando função motora e conseguindo voltar, inclusive, a andar. A justificativa para tornar público essa pesquisa foi os dados preliminares de um artigo ainda não revisado por pares, que foi feito com 8 pessoas, tá? Essas pessoas, todas essas 8 pessoas, dessas 8 pessoas analisadas que sofreram intervenções cirúrgicas, clínicas, para aplicação dessa substância polilaminina, tiveram uma taxa de recuperação amostral de 75%. E esse 75% foi considerado, de acordo com a pesquisadora, uma taxa de recuperação significativa, porque na literatura essa taxa é de 15%. Então, isso foi o pontapé inicial para falar, opa, temos uma substância com potencial farmacológico capaz de revolucionar casos de pessoas que sofreram traumas, danos total na medula espinhal, ok? Então, assim, isso é uma pesquisa de interesse global. Poucas substâncias até hoje apresentaram plausibilidade no que diz respeito à capacidade de recuperação desse tipo de pacientes, desse tipo de lesão. Tendo isso em vista, as pessoas ficaram muito curiosas para saber, tá, mas o que está indicando isso? O que essa pesquisa, que, mais uma vez falando, ainda não foi revisada por pares, ela traz de evidências em relação à capacidade da polilaminina, de fato, ter uma eficiência para além daquilo que é observado em termos de recuperação
natural, de prognóstico de recuperação natural, nessa subpopulação amostral que é de indivíduos que sofreram lesão total na medula espinhal. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de fazer um resumo rápido, tá? Um resumo de como que acontece o processo de pesquisa e desenvolvimento de um fármaco em potencial. A gente tem aqui fases pré-clínicas e fases clínicas. As fases pré-clínicas, elas são feitas em modelo celular, ou seja, testes in vitro, e em modelos animais, podendo ser roedores e não roedores. A fase pré-clínica, a polilaminina, ela indicou atividade de regeneração de axônios, que são partes neuronais responsável pela comunicação, pelo envio de impulsos nervosos entre outros neurônios. Então, no momento em que você tem uma lesão ali, que você causa uma lesão nesse modelo, e você aplicou a laminina em modelo animal, o que foi observado na análise de microscopia foi uma característica de crescimento axonal, o que indica a potencialidade regenerativa dessa substância. Mas o que a gente sabe é que nós não podemos extrapolar o que acontece em modelo animal para o que acontece em humanos, porque por mais que geneticamente eles sejam muito parecidos, ainda assim são organismos diferentes. Posteriormente, então, foi aprovado pela Anvisa um teste de fase 1, teste clínico de fase 1. Nessa fase de testes, qual que é o objetivo? O objetivo é você garantir a segurança do medicamento. O que você quer estabelecer, então, aqui é a tolerância, a capacidade da dose que está sendo administrada, gerar algum tipo de efeito adverso ou toxicológico. Essa fase de teste é utilizada em um número de pessoas bastante reduzido, de 20 a 100. No caso do estudo de fase 1, feito pela pesquisadora utilizando a polilaminina, foi utilizado 8 pacientes, tá? Desses 8 pacientes é que ocorreu uma recuperação de 75%, o que a gente chama tecnicamente de conversão. Qual que é o problema disso? Então, esse foi o ponto de partida dela. Qual que é o problema disso? A gente precisa pegar a régua. Qual que é a régua? O que a gente tem de conhecimento acumulado na literatura. E a gente precisa entender o quão robusta essa régua é. O que esse conhecimento acumulado da literatura que trata desses tipos de casos, ou seja, pacientes que são tratados por algum tipo de substância em potencial, e o grau de recuperação desses pacientes. E aí que começa o problema. Porque quando um paciente ele sofre lesão medular, ele vai passar por um procedimento, um protocolo chamado ASIA. É um protocolo de diagnóstico padrão ouro que vai identificar, que vai estimar o tipo de lesão que esse paciente tem através da sensibilidade e da perda de função motora. Então, você tem classificações que variam de A a E. Essas classificações, elas vão de perda total, ou seja, lesão total da medula, e lesão imparcial. O problema é que existe uma limitação nesse diagnóstico. Esse diagnóstico ele não é muito preciso. Parte daqueles pacientes que são diagnosticados com perda total, com lesão total, na verdade, eles não são, de fato, pacientes que sofreram lesão total. O que significa que há um erro de diagnóstico. Esse erro de diagnóstico acontece predominantemente nos primeiros 10 dias. Qual que é o problema aqui? É que a pesquisadora que está tratando esses pacientes percebeu que o medicamento ele faz esse suposto efeito quanto mais cedo você aplica. O que acontece? Você então tem uma variável de confusão. Porque como que você vai discriminar se esse paciente ele melhorou por conta da polilaminina ou se ele melhorou porque, na verdade, ele tinha um quadro de lesão que não era total e sim parcial. O que acontece é que a literatura mostra que esse grau de confusão ele pode chegar até 40%. Então, a gente tem aqui um grau estatístico bastante significativo. Porque o que acontece? A gente tem aqui 2 tipos de dados. Os dados de ensaios clínicos antigos e os dados de ensaios clínicos atuais. Os dados de ensaios clínicos antigos mostravam que a recuperação era de 15% nesses casos. Se você pegar os dados de ensaios clínicos modernos,
que pegam pacientes que sofreram lesão total, que são diagnosticados como pessoas que sofreram lesão total da medula espinhal e que passaram por intervenções de descompressão, que por acaso são os mesmos pacientes que estão nesse estudo da pesquisadora, da polilaminina, o que vai ser observado aqui é que 48% de taxas de recuperação podem ser observadas, e não os 15% que haviam sido afirmados anteriormente. Então, como que você consegue discriminar se essa recuperação de fato ocorreu por conta da aplicação da polilaminina ou não? Essa é a justificativa para se fazer um ensaio clínico de fase 2, que é o ensaio clínico em que você vai utilizar um grupo controle. E aqui a gente tem um problema bioético, que é, se o medicamento ele funciona, você estaria privando o grupo controle de utilizar esse medicamento dentro da janela terapêutica, que é a janela terapêutica de fase aguda, que varia entre 72 horas até 3 meses. E aí, o que muitas pessoas estavam falando, inclusive ela, era que seria ético executar um ensaio clínico de fase 2 nesse contexto. E aí, a gente tem que considerar alguns pontos, tá? E para responder isso, porque depende, não tem 0,80 nessa questão. E depende do que, especificamente? Primeiro, da afirmação se a polilaminina, ela consegue gerar um custo-benefício positivo, ou seja, se ela consegue gerar um efeito bom e sem gerar um efeito ruim maior. Se a polilaminina não funciona, mas ela gera um efeito negativo, ou seja, ela diminui a capacidade de prognóstico de um determinado paciente, que caso não tomasse a polilaminina, ela poderia ter uma recuperação melhor, significa que a polilaminina ela não deveria ser utilizada em ensaios clínicos de fase 2. Nós não sabemos. Mais do que isso, precisamos saber, porque se ela causa algum tipo de malefício, o grupo de 8 pessoas, essa amostra de 8 pessoas, ela não é estatisticamente significativa para evidenciar na matemática, né, das coisas, esse potencial malefício. Então, a gente está incorrendo em um risco que muitas pessoas utilizem de aspectos jurídicos para aplicar a polilaminina e essa substância ela tem a possibilidade de causar algum malefício. Mas o que a literatura diz sobre isso? Existem medicamentos que passaram por fase clínica 2 para o mesmo tipo de problema, que é regeneração da medula espinhal, que em fase 1 apresentavam efeitos positivos melhores do que aqueles apresentados na literatura de recuperação natural, que quando foi para a fase clínica, estudo clínico de fase 2, apresentou um resultado negativo, ou seja, apresentou um resultado pior do que aqueles observados em pessoas que não passaram por nenhum tipo de intervenção com essa substância e que recuperaram normalmente. Um dos exemplos que a gente pode citar é o exemplo de transplante de célula de macrófagos autólogos, tá? Que foi um tipo de ensaio que foi feito nos anos 2000. E ele mostrou exatamente isso, que o benefício potencial observado em um ensaio clínico de fase 1 foi observado o contrário quando você executou o ensaio clínico de fase 2, que mostrou uma piora do quadro de prognóstico dos pacientes que receberam a substância, quando comparado àqueles pacientes do grupo controle que não receberam. O que significa que houve um dano maior do que o esperado. Nesse sentido, a aplicação de uma metodologia, de um ensaio clínico de fase 2, não seria recomendado. A gente tem certeza se a polilaminina ela vai gerar um benefício e não um malefício? Nós não temos. Se a gente não tem certeza de que ela não vai gerar um malefício, então a gente precisa fazer o ensaio clínico de fase 2 para, primeiro, ter certeza de que, se ela não é eficiente, pelo menos ela não cause um dano. Segundo,
dizendo que a via de administração que está sendo proposta, que a via de administração intramedular, ela não é uma via de administração padrão ouro e muito menos aprovada pela Anvisa em relação à sua segurança. O que significa que, independente da substância que se aplique, pode ser salina, como placebo, ou a própria polilaminina, assim como qualquer outra substância, existe um risco na metodologia da via administrativa gerar um dano. E aí, o que acontece? A questão é, a justificativa para a Anvisa ter liberado o estudo de fase 1 é que, ok, essas pessoas já apresentam um dano medular. Logo, a relação custo-benefício em relação ao risco de gerar um dano é menor, porque já existe o dano presente por conta do trauma. Só que como o diagnóstico ele não é perfeito e existem falsos negativos, você está incorrendo no risco de que pacientes que foram erroneamente diagnosticados e que, na verdade, não sofreram lesão na medula completa, possa ter um quadro piorado por conta do risco intrínseco da via administrativa intramedular. Então, são vários os tipos de variáveis que precisam ser consideradas. A variável da literatura, que é muito heterogênea e que não consegue homogeneizar os grupos que estão sendo utilizados nos mais diversos ensaios clínicos do mesmo tipo no mundo, para entender se o que está sendo observado nesse estudo de fase 1, de fato é uma amostra representativa de melhora relacionada ao fármaco, ou se isso é apenas uma amostra significativa de melhora esperado e subdiagnosticado por conta das limitações intrínsecas ao método de diagnóstico e também por conta do aprimoramento das novas intervenções da medicina contemporânea. Então, para finalizar, tem muitas variáveis de confusão que existem tanto na literatura, que é a régua de base para orientar as pesquisas da polilaminina, e existem muitas limitações intrínsecas à quantidade de pessoas que participaram do estudo de fase 1. Então, não há nenhum indício que seja muito significativo em relação à eficácia da polilaminina ainda. A gente precisa passar por um estudo de fase 2. Esse estudo é fundamental, porque a gente está colocando em xeque a credibilidade do exercício científico. E eu acho que quando a gente coloca em xeque a credibilidade do exercício científico, a gente pode estar alimentando o negacionismo e estar colocando em risco a recuperação de pessoas que, caso não passasse por um processo de uma substância que ainda não tem comprovação científica, poderia ter um quadro de melhora sem a aplicação da substância melhor do que teria com ela. E a gente não sabe se é esse o caso ou não, e nós precisamos saber. É isso.